A internet caiu. O e-mail falhou. Maquininha travou. E o cliente se mandou. A Alu Telecom tem uma das melhores coberturas em fibra ótica do Brasil. São mais de 17 anos de experiência e 35 mil quilômetros de fibra ótica espalhados pelo país. Acesse o site e saiba mais. Alu Telecom. Conexão de verdade. Olá, muito boa noite para você. Está começando mais uma edição do Jornal do Acta. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E se prepare porque estão chegando aí um resumo das notícias de hoje. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta já, não sai daí. Você já deve ter percebido que Maceió está recebendo ações em diversos locais. Mas sabia que todas elas constam de um planejamento acordado com as autoridades, criado para melhorar o convívio entre os cidadãos e sua cidade? Ele tem iniciativas de reparação, mitigação e compensação, divididas em 3 frentes para você acompanhar melhor o que acontece em sua cidade. A Frente Social reúne medidas como a construção de uma creche-escola nos Flechais e o programa de apoio a grupos culturais. Na urbanística, entram medidas para a infraestrutura, como as 11 ações para a mobilidade urbana. E na frente ambiental estão iniciativas como o plantio de mudas para a restauração de áreas de manguezal. Sua cidade acontece para você. Continue acompanhando o que vem sendo feito no site braskem.com/Alagoas. Vamos conferir agora os destaques do Compacta com Alberto Lima. A Vigilância Sanitária de Maceió apreendeu uma grande quantidade de medicamentos comercializados de forma irregular dentro de um supermercado na parte alta da capital. A inspeção foi realizada em decorrência de uma denúncia. Durante a fiscalização, foi constatado que a farmácia funcionava sem alvará sanitário nem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para a venda de medicamentos. Além disso, não havia responsável técnico habilitado e os produtos eram comercializados sem nota fiscal. A penalidade pode incluir multa entre 180 a 38 mil reais, conforme a gravidade da infração e em caso de reincidência. O homem flagrado agredindo uma cadela com pauladas no acesso ao distrito de Lagoinha, no município de Delmiro Gouveia, sertão de Alagoas, foi denunciado pelo Ministério Público. O caso, que aconteceu no dia 10 de julho, foi registrado por câmeras de vídeo monitoramento. Nas imagens é possível ver o momento em que o agressor chega em uma motocicleta. O animal se aproxima e o homem atinge na cabeça. A cadela apresenta dificuldade para se levantar e tenta sair do local cambaleando. A pena para quem comete maus tratos contra cães e gatos pode chegar a até 5 anos de prisão. O Ministério Público requer que o denunciado responda à acusação no prazo de 10 dias para que seja submetido a julgamento conforme a legislação. Também foi solicitado que seja anexado aos autos o laudo de atendimento realizado pela Clínica Veterinária Reino Animal, com o objetivo de que o agressor seja condenado a arcar com todas as despesas veterinárias. Um vídeo da câmera de segurança registrou o momento exato em que o empresário Aderbal Gomes, de 43 anos, é atingido por vários disparos de arma de fogo enquanto estacionava na rua Desportista Humberto Guimarães, na Ponta Verde, em Maceió. As imagens mostram o momento exato em que a vítima estaciona. Em seguida, outro veículo do modelo Fiat Toro se aproxima, homens desembarcam e atiram contra a vítima. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Geral do Estado. Não resistiu aos ferimentos e morreu no início da manhã desta quinta-feira.
Adebal Gomes já possui uma extensa ficha criminal. As informações apontam que ele já foi investigado por assalto, estelionato, violência doméstica, receptação e homicídio. Ele também atuava como empresário do setor de energia solar. Vamos dar uma olhada agora nos bastidores da política alagoana. É o Alan Jones com a palavra aqui no Jornal do Acta. Você acredita que esses casos, como é que a CEMED vai tratar isso daqui para a partir de agora? Como é que o novo secretário, já são 6 secretários que estão aí passando na pasta do prefeito JHC, que já atuaram na Secretaria Municipal da Educação. Como é que vocês têm recebido esse feedback dele, esse retorno, de como é que ele vai visualizar esse problema para tentar encontrar uma solução? Da primeira reunião que eu tive com ele, Fátima não estava, mas nós relatamos esse caso e ele disse que realmente são várias denúncias de acontecimento. Na segunda, a Fátima estava e, assim, ele ficou para apurar, sim, esse caso, para ver de que forma. No entanto, bateu lá dizendo que realmente a gestão democrática tem que voltar, porque, de fato, ela é bastante importante na rede municipal de educação. Então, aí sim, aí ele tem pessoas que são uma equipe boa, que possa desenvolver um trabalho e ser tratado de escola a escola, que haja consciência de que o professor está com adoecimento por conta de assédio moral no seu local de trabalho. E são inúmeros casos, inúmeras denúncias. E ele está ciente, sim. E ele nos ouviu, né? Está chegando agora com inúmeras, está tentando, né? Disse que ia começar, sim, a desenvolver e fazer esse trabalho. E ficou certo que ele vai dar um feedback e vai dar uma devolutiva para a gente, nesse sentido também, como outras demandas que foi falada com ele. Porque, na sua opinião, como secretária da associação, demorou tanto para acontecer a visualização desse problema por parte da CEMED? Você acha que toda a interferência política que a CEMED teve ao longo desses últimos anos atrapalhou a gestão da secretaria? Eu creio que atrapalha, sim, porque existem pessoas lá que tentam chamar para conversar, e eu acho que não é a conversa. Legalmente, tem que ser feito o processo, tem que ser feita uma sindicância de fato, tem que ser levado, sim, para o secretário, certo? Como no meu caso foi feito como uma conversa, um acordo, mas que não deveria ser dessa forma. A gente faz agora um rápido intervalo comercial e volta já, não sai daí. Você já deve ter percebido que Maceió está recebendo ações em diversos locais. Mas sabia que todas elas constam de um planejamento acordado com as autoridades, criado para melhorar o convívio entre os cidadãos e sua cidade? Ele tem iniciativas de reparação, mitigação e compensação, divididas em 3 frentes para você acompanhar melhor o que acontece em sua cidade. A Frente Social reúne medidas como a construção de uma creche-escola nos Flechais e o programa de apoio a grupos culturais. Na urbanística, entram medidas para a infraestrutura, como as 11 ações para a mobilidade urbana. E na frente ambiental estão iniciativas como o plantio de mudas para a restauração de áreas de manguezal. Sua cidade acontece para você. Continue acompanhando o que vem sendo feito no site braskem.com/Alagoas. A Polícia Civil em Alagoas já iniciou as investigações para apurar as circunstâncias e os autores da morte do empresário que aconteceu ontem à tarde. Desde dos primeiros momentos, logo após o fato que ocorreu ali na desportista Humberto Guimarães, na Ponta Verde, que todo civil, de inteligência, Draco e DHPP estão voltadas para a investigação. Foram 3 delegados no local e mais outro delegado foi no HGE para tentar levantar os fatos. Por sorte, nós tivemos informações significativas
A informação principal, Alberto, é que realmente já existe o nome, né, como principal mentor e executor desse atentado, já que o Aderbal, né, um empresário de 43 anos, ele sai de casa contando para a esposa que vai receber uma dívida de uma determinada pessoa no bairro da Ponta Verde, que tinha combinado com ele para fazer um pagamento. E aí, como assim, toda a dinâmica mostra, as imagens circularam, mostra que um veículo Toro, uma placa clonada, para do lado do veículo da vítima, uma Mercedes, e são efetuados diversos disparos, né, que a gente já tem confirmação que são do calibre 380 e .45. Então, assim, mas dá tempo ainda, Alberto, ele é atingido por 5 disparos, mas dá tempo ainda dele ligar para a esposa, pedir socorro. A esposa chegou ao local juntamente com um popular, o leva para o HGE. Então, assim, nesse caminho, a esposa foi ouvida, né, o delegado Eduardo Guerra, que é o presidente desse inquérito policial, conversou com a esposa no HGE e ela contou que realmente ele confirmou, né, nesse caminho até o HGE, de que tinha sido essa pessoa que tinha montado essa cocó para ele, né, termo que até ele utilizou, essa cocó para ele. Então, assim, a gente tem um nome, a gente tem uma foto, né, o empresário, ele tinha uma ficha criminal extensa, né, assim, ele respondeu por homicídio, por receptação, por estelionato, inclusive já foi investigado pela própria DHPP, mas o mais importante é com relação ao autor, também é uma pessoa, né, que tem uma ficha criminal, responde por tráfico de drogas, não só em Maceió, mas também atua nas cidades da divisa com o estado de Pernambuco, e estava devendo a ele, né, assim, a gente quer saber, né, o que era essa dívida, a origem dessa dívida, para fechar esse quebra-cabeça. Mas é importante, né, a gente não sai do escuro, né, como alguns homicídios que a gente percebe que são assim praticados nessa modalidade de emboscada, mas a gente tem pelo menos um nome para trabalhar e é o que a gente vai fazer no dia de hoje. Qual era o valor dessa dívida? Ela não falou nem o valor, Alberta, estava bastante nervosa, né, ela estava um marido entre a vida e a morte, ela esperando notícias, que infelizmente veio a falecer durante a madrugada. Ela só falou que era uma dívida, disse que realmente já tinha sido feito um pagamento, né, inclusive mostrou esse comprovante, para o delegado que estava no HGE, foi o que nos levou até o nome, né, um nome exato da pessoa, que a gente só tinha um vulgo, e agora é trabalhar, né, para saber o que era, por que era, né. A gente tem uma pessoa que, uma ficha criminal ligados a crimes, né, como estelionato, não sabemos, né, se era agiotagem, né, se ele tinha emprestado onde ele ia receber, é bem comum, né, no caso de agiotagem, a pessoa optar por tirar a vida do credor, né, só que assim, o que chama atenção é onde eles marcaram, talvez, né, pela experiência que a gente tem de alguns anos de polícia, talvez o Aderbal tenha sentido segurança, já que eles marcaram numa área que não é comum, né, esse tipo de atentado, talvez se tivesse marcado numa área mais distante, deserta, ele não tivesse tanta segurança, talvez tenha sido isso que fez com que ele relaxasse, né, tenha marcado esse encontro, terminou com sua morte. Quantas pessoas estavam dentro da Toro? Pelo menos 3, né? A gente mostra que assim que a Toro para, os disparos já são efetuados pelo motorista. 2 descem encapuzados. Por isso que a gente até acredita, pela convicção que ele falou para a esposa, que talvez essa pessoa que é o motorista não tivesse usando capuz e foi a pessoa com que ele marcou. Tá? Mas ele já emparelha fazendo os disparos. Você percebe que desce o carona, atira também, e desce o terceiro do banco traseiro, também tentando fazer disparos. No momento em que aparentemente alguém atirou em direção à Toro, ele retorna. Tá? A gente fez a perícia já no veículo, Alberto, no HGE, né? Inclusive o veículo foi devolvido, era lícito, era realmente do Aderbal, então assim, não havia por que apreender o carro. Fizemos a perícia, né? O IC ajudou a gente com a perícia, foram apreendidos 2 projetos, mas não tinha arma de fogo. Né? A gente vai ter claro que agora a investigação vem, vamos pegar outras câmeras de outro ângulo para saber se foi um terceiro, né? Ou se essa arma pode ter sido extraviada durante o socorro. Assim, é muito começo, a gente tem apenas algumas horas do atentado, mas a gente já sai pelo menos com o nome, foto, diversas diligências durante a madrugada, tudo na tentativa de localizar esse principal suspeito, para depois chegarmos aos demais. E os autores? Os autores, a gente acredita que esse a gente já tem um nome, né? Os dois que desceram estavam encapuzados, nós não temos ainda a identificação. O fato do carro estar com a placa clonada também dificultou um pouco, porque nós temos o nome de um principal autor. A gente acredita que chegando nele, né, ou agora com alguns trabalhos de inteligência, a gente consiga chegar aos demais envolvidos.
Na manhã desta quinta-feira, a superintendente da Polícia Federal no estado de Alagoas, Bruna Risato, teve um encontro com a imprensa alagoana e falou dos objetivos desse encontro. Na data de hoje, nos reunimos com a imprensa alagoana com a ideia de traçar algumas diretrizes, estreitar os canais de comunicação e apresentar o novo comunicador social, o Alexandre, que vai ficar responsável por esse canal com vocês. Durante esse encontro, o delegado da Polícia Federal, Roberto Cury, falou de como fica a partir de agora a fiscalização da Polícia Federal em relação aos CACs. Bom dia. Toda a gestão e fiscalização dos CACs passa do Exército para a Polícia Federal. E obedecendo a um cronograma nacional, o Estado de Alagoas, a partir do dia 1º de agosto, passa a gerenciar outros serviços, oferecer outros serviços para esses interessados. Até o momento, a gente tem feito apenas as guias de tráfego, porque é um cronograma nacional e o Estado de Alagoas ele é previsto a partir de 1º de agosto prestar demais serviços. Quem tem a autorização já anterior vai precisar mudar agora com esse novo procedimento? Vai ser feito um processo de recadastramento e renovação, né, dos certificados de registro, tudo obedecendo a um cronograma nacional, e o nosso atendimento presencial, sempre que necessário, vai ser prestado no Shopping Marcel Shopping, no Jado Marcel Shopping. Doutor Roberto, então no caso, a relação dessa fiscalização, em caso de documentação, o CAC ele tem que ir pessoalmente, não é mais online? Não, continua online. Todo o serviço é online. Sempre que houver a necessidade de comparecimento, esse CAC vai ser notificado, convidado a comparecer ao posto da Polícia Federal, mas não é previsto nesse primeiro momento a necessidade da presença física dele. Todo o sistema é feito remotamente, online, tanto para atualização do endereço, apresentação documental, a renovação do certificado de registro ou a obtenção do certificado de registro. Esse atendimento presencial é só no Marcel Shopping? Então, quem precisar de atendimento no interior tem que vir para cá ou tem sede no interior? Só no Marcel Shopping. Nós não temos atualmente nenhum posto de atendimento no interior. Quem vai incorporar uma nova arma, o que é que deve fazer a partir de agora com esse novo procedimento? Ela precisa apresentar toda a documentação e as justificativas que constam no site do gov.br, tudo isso também remotamente, todo o processo é remoto. A pessoa tem que ir no site do gov.br, olhar todos os formulários e requerimentos necessários, todos os documentos que são exigidos, atendendo a sua necessidade e a sua realidade. Em relação aos estandes de tiro existentes, eles passaram por fiscalização? Os estandes de tiro, eles são constantemente fiscalizados, né? Eles são objeto de fiscalização permanente da Polícia Federal. A Polícia Federal passa agora a fiscalizar os estandes de tiros também? Também, estandes de tiro e profissionais, né? Instrutores. E é isso, o Jornal do Acta vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até amanhã. Tchau!